o modelo entidade de relacionamento, falar um pouquinho sobre o diagrama de entidade de relacionamento, né, que é o desenho do modelo entidade de relacionamento, falar de cardinalidades, etc. Porque a gente tem a previsão, a gente viu esse conteúdo desde a semana passada, e vocês vão precisar para o projeto de vocês vão precisar, teremos o nosso questionário avaliativo, né, sobre o MER, então eu vou estar discutindo um pouquinho esse modelo com vocês, tá? Eu vou começar discutindo o diagrama de entidade de relacionamento do Detran, que foi o exercício que eu passei para vocês. Depois a gente vai entrar em alguns pontos específicos e a gente vai discutir alguns pontos específicos. Quem tiver dúvidas, pode abrir o microfone e perguntar, porque quando eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo ver vocês, né? Então, vocês precisam realmente abrir o microfone, né? Para caso vocês tenham alguma dúvida ou acreditam que o modelo tem que ser diferente por alguma coisa, né? E vai ser interessante porque modelo entidade de relacionamento pode ter mais de um modelo que esteja correto. Então, essa discussão ela é muito importante para a gente poder chegar a um consenso, né, em relação ao modelo, tá bom? Então, eu vou começando compartilhando a minha tela aqui. Hoje, a gente está fazendo o programa de acolhimento aos calouros, e hoje foi o primeiro encontro, por isso que eu atrasei um pouquinho, né? Mas demorou no prazo. Quer dizer, a ideia é que dure no máximo 50 minutos e foi exatamente o tempo corretinho. Bem, pessoal, em relação ao exercício do Detran, né? Deixa eu tirar minha câmera para não ficar gastando dados desnecessários. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então, esse exercício do Detran, ele tem alguns detalhes que são importantes. Primeira coisa de tudo, diagrama, entidade e relacionamento só tem dois conceitos. Ou algo é entidade, quer dizer, tem mais, né? Mas os dois principais tem entidade e relacionamentos. Relacionamentos são associações que a gente pode criar entre essas entidades. Então, basicamente, né, a gente trabalha em cima dessas duas possibilidades. E uma entidade, ela é composta de vários atributos. O conceito é muito fácil, basicamente é só isso. O grande desafio é quando a gente pega um texto, quando a gente pega uma especificação, muitas vezes é confuso. Isso é entidade, isso é um atributo, isso é relacionamento. Como é que eu vou falar, como é que eu vou saber se isso é uma entidade, se isso é relacionamento? Como é que eu vou saber desenhar esse atributo, representar esse atributo, né? E a gente vai começar essa semana o modelo relacional, que é a implementação desse modelo de fato, mas por enquanto a gente só conhece na nossa disciplina o modelo entidade de relacionamento, que é o modelo conceitual, que é isso que a gente vai estar discutindo hoje, tá bom? Então, a gente vai corrigir por partes, eu vou ler o pedaço da especificação e a gente vai olhar para esse diagrama e vai trabalhar em cima de cada pedacinho, tá? Então, o exercício proposto... Oi. Só um detalhe, o Lucas de Souza comentou aqui no chat que a frequência de hoje parece estar com a entrega para o dia 7/3, daí não dá para responder. E teve alguém que já me falou isso como é que é? No Teams, né? Tá certo, eu olho isso hoje ainda, tá? Sempre eu deixo até domingo. O Mútuo e eu, nós temos um conflito aí que com certeza deve ser comigo a questão, né? Mas eu olho para aquela data, eu coloco a data do domingo, eu olho no calendário, vejo domingo 23h55 e acontece coisas que o negócio muda. Não me pergunte como, mas isso acontece. Mas eu vou corrigir, tá bom? Ela pode ficar até domingo. Esse é o acordado de todas as nossas tarefas, né? Tanto terça e quinta, eu libero até domingo para vocês fazerem.
Eu vou Beleza. corrigir ainda hoje, tá bom? Eu realmente recebi essa mensagem, acho que foi ontem, falando, e eu ainda não fiz, mas eu farei, tá? Pode ser até domingo, às 23h50, eu vou corrigir, tá bom? Então tá. Então, voltando aqui para o nosso exercício do Detran, né? O que está escrito, né? Construa um rascunho, né? Modalidade de relacionamento. Quer dizer, eu estou lendo só de apenas entidades. Então, esse já era construir, de fato, o modalidade de relacionamento, né? Onde nós temos o quê? Os veículos são identificados pela placa e também descrito por chassi, cor predominante, modelo, categoria e ano de fabricação. Cada veículo possui um único proprietário, que é identificado pelo seu CPF. Deve-se saber o nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone, pode ser vários telefones, isso significa dizer que telefone é multivalorado, data de nascimento e idade. Beleza. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, né? Eu posso estar compartilhando com vocês o que eu estou lendo também, só para vocês não ficarem. É que eu estou lendo isso daqui, gente. Estava no outro monitor. Ó, a gente está nessa partezinha daqui, ó. Os veículos são identificados, né? Não vou ler de novo, eu acabei de fazer. E a gente tem também o proprietário. Então, a gente tem duas entidades aqui muito bem definidas, né? Todo veículo possui... Professora, Oi, pode falar. deixa eu te perguntar, é porque aquela ferramenta do Creately, ele tem o máximo de atributos que a gente pode colocar, né? Sério? Porque eu não consegui 60. colocar todas que tinha que colocar, não. Eu só coloquei as que Sério? deram. Tem mais Aí, de 100 esse modelinho aí? Não, São 60 itens. Não, 60, são 60. A partir de É. 60 você já não pode mais incluir nada. Só pagando. Aí Eu o descobri assim item que eu cheguei no 60. eu também. Aí eu terminei o restante no Punch. Mais 60 atributos que vocês estão... Não, 60 quadrinhos no geral, entre entidades, 60 atributos e Nossa! relações. 1, De 2, 3, 4, relacionamento. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Interessante que no ano passado ninguém reclamou disso. Talvez tenha mudado, né? As configurações. Exatamente. Porque a Ele gente pede fez para esse você modelo. fazer o upgrade. Vai ver que nesse modelo remoto tá tanta gente usando que eles colocaram essa restrição, porque semestre passado, inclusive, o projeto final foi feito e não foi utilizado e foi gratuito. Bom saber, tá, gente? Desculpa aí, eu não sabia, isso é novidade para mim. No semestre passado, muitos alunos fizeram e não teve essa restrição, né? Mas pelo menos vocês conseguiram 60, né? Eu Sim, refiz eu tudo consegui 60. no Lucidchart, porque lá não tem nenhum limite. Só que é bem mais chato de mexer do que o Creately. Pois é. Não, então, bom saber disso. Eu vou procurar outra ferramenta também para indicar, né? Para quem tem o Windows, o BR Modelo é o que a gente usa no nosso laboratório, né? Mas nem todo mundo tem o Windows, né? Nem eu tenho, só estou usando o Mac na minha máquina. Mas sim, vamos procurar alternativas, tá? Porque é muito importante esse modelo conceitual. Eu estava olhando aqui, professora, no gabarito, que a senhora está mostrando aí, não vai ultrapassar essa quantidade não, né? Eles falaram 60, né? Pois é, no ano passado ninguém reclamou, mas tudo bem. Vamos ver, né, o que aconteceu. Pode ter mudado alguma coisa. Pode ser que as ligações também contem como elementos. Exatamente o que eu falei. Cada item, tudo que você coloca conta como um. As ligações com atributo com a entidade conta, o relacionamento conta, tudo conta. Aí conta um. E no máximo são 60. Tá, a gente vai, assim, para os próximos e até para o projeto final de vocês. Poliana, vamos anotar isso de procurar alguma ferramenta gratuita, porque o projeto vai ser muito maior, para ver, né, qual que a gente... vocês podem usar o dia também, tem outras ferramentas, mas obrigada por ter lembrado que a gente vai procurar, tá bom? Alguma outra ferramenta que a gente possa indicar para vocês fazerem o modelo conceitual, porque tem muitas ferramentas de modelo relacional. Aí não tem problema, né? Mas modelo diagrama e de relacionamento, nem todas as ferramentas fazem. Beleza? Então vamos continuar. Tá, então
Então, a gente estava falando entre proprietário e veículo. Vamos começar aqui com o proprietário, né? Que é mais simples. O proprietário, ele vai ter o CPF como chave, nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone multivalorado, sexo, data de nascimento e idade tracejado. O que significa esse tracejado aqui, pessoal? É um atributo derivado? Perfeito. Hector que falou ou não? Sim. Muito bem. Hector. Exatamente. E o que significa um atributo derivado? Você consegue inferir o dado dele baseado em outros dados que estão armazenados. Perfeito. A gente não precisa armazenar no banco de dados, né? A gente vai conseguir calcular essa informação, calcular, no caso, a idade, né? A partir da data de nascimento que está armazenada. Com a data de nascimento, eu consigo calcular a idade, certo? Alguém fez proprietário diferente, pessoal? Não? Então vamos para frente. Bem, aí vem veículo. Aí veículo, ele tem muita informação, não é só em um lugar, né? Vamos voltar aqui que eu nem lembro mais. Mas tem toda a parte tradicional de um veículo, mas ele traz aqui também, ó. Todo veículo possui um único modelo, por exemplo, tal, cada categoria tem a descrição do modelo. Cada modelo é codificado por um conjunto de 6 dígitos. Similarmente ao modelo, uma categoria deve ser atribuída a cada veículo. Por exemplo, automóvel, motocicleta, caminhão. Cada categoria é codificada por um número, quer dizer, a categoria tem código. Como é que a gente lê isso, pessoal? Quando a gente está lendo isso, geralmente eu vou marcando, né? Quando eu estou com isso no papel. E o que eu posso verificar aqui, ó? O modelo, ele tem um código e ele vai ter um lugar para eu colocar o nome do modelo, a descrição do modelo. Porque está escrito aqui, ó, todo modelo vai ter um nome, né? E, além disso, vai ter um código. A mesma coisa para a categoria. Olha, a categoria, ela vai ter o nome da categoria, é um automóvel, é uma motocicleta, é um caminhão, e ela vai ter um código. Só que o código é menor, são só 2 dígitos, porque a gente tem menos categorias. Então, e o veículo é identificado por tudo isso. Tem chassi, tem cor, tem tudo mais, né? Então, o veículo a gente desenhou da seguinte forma. A gente pegou veículo, colocou placa como chave de identificar a chave, né? Tem cor, tem ano, tem chassi. E o modelo, a gente criou uma nova entidade, onde a gente colocou o código, como estava escrito lá, né? Que o modelo tem um código, e o nome. Então, vai ter um código de 6 dígitos, mais um lugar para a gente colocar o nome. 001 é o Gol, 002 é um Fox, 003 é um Polo, 004 é outro, e assim por diante, tá certo? A categoria, mesma forma, a categoria vai ter um código e vai ter um nome. Então, tem 001 é automóvel, 002 é motocicleta, né? E assim por diante. E o veículo é relacionado com essas outras entidades, onde um veículo só tem um modelo e um modelo pode estar relacionado com N veículos. Um veículo vai ter só uma categoria, só que uma categoria pode ter N veículos. O que significa esses 2 traços aqui, pessoal? Que o veículo tem participação total, então ele precisa ter um modelo. Quem falou foi o Gabriel ou não? João Maurício. João Maurício, é porque você tem a foto, né? Aí eu estava tentando lembrar dos outros alunos. João Maurício. Bem, fala de novo, João Maurício, por favor. Por que aqui tem 2 traços? Nesse relacionamento, o veículo ele tem participação total, portanto, ele precisa possuir um modelo.
Então, É isso mesmo? aqui... exatamente. Aqui tem participação total. Significa dizer... Por isso eu tenho 2 traços. O que significa dizer isso? Todo veículo que eu cadastrar no meu banco, obrigatoriamente tem um modelo. Então, ou o veículo é um Gol, ou o veículo é um Fox, ou o veículo é, sei lá, um outro carro qualquer, estou péssima de carro. E é isso, todo veículo tem modelo. Aqui a participação parcial só tem um traço. Significa dizer o quê? O que Que o significa modelo não dizer? precisa necessariamente estar associado a algum veículo? Perfeito, exatamente. Quem pode dar algum exemplo de um modelo que não está associado a nenhum veículo? Quando isso é possível? Pode ter uma situação que um modelo sai de linha e aí passa muito tempo e aí todos os veículos que eram daquele modelo são, não sei, recolhidos para o pátio e transformados em sucata e não tem mais nenhuma em circulação, mas o modelo continua no banco de dados. É o Gabriel que falou ou não? Não, agora foi o Gustavo. Ai, Gustavo, eu tô olhando a letra e tentando identificar, adivinhar um nome. Gustavo, né? Perfeito, Gustavo, exatamente. Seu exemplo foi muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta. Sim. Tem como existir um proprietário de veículo sem um veículo? Tá, a gente vai chegar lá. Vamos guarda quem falou agora? João Pedro. João Pedro. João Pedro, guarda essa sua pergunta, porque eu estou fugindo dela por enquanto. Eu estou pegando a parte mais fácil, tá? Que é o modelo e categoria, mas eu vou ter que voltar para o proprietário, porque é do mesmo parágrafo. Então, vamos só fechar modelo e categoria, mas está anotado aqui, tá bom, João Pedro? Certo. Beleza. O mesmo conceito que a gente utilizou para veículo e para modelo, a gente vai usar entre veículo e categoria. Todo veículo que eu registrar no banco, obrigatoriamente tem uma categoria. Por isso, tem que ter 2 traços. Eu posso ter uma categoria que não está associada ainda com o veículo. Vamos supor que o Detran agora passe a cobrar placa para bicicleta elétrica. Toda bicicleta elétrica vai ter que ter uma placa. Eu posso jogar lá no banco de dados já. 08 é o código da bicicleta elétrica. Então, a categoria, o código é 08 e o nome da categoria é bicicleta elétrica. E aí, ainda não chegou ninguém aqui no Detran para registrar uma bicicleta elétrica, mas a categoria já existe lá no banco de dados e eu já posso querer criar uma placa para isso, né? E criar regras próprias assim por diante. Tudo bem? Então, a mesma lógica que a gente utilizou para modelos, a gente vai utilizar para categoria também, quando a gente está trabalhando com veículo. Tudo bem? Agora vamos para a pergunta... Vamos agora para a pergunta do Pedro, né? João Pedro. Vamos lá. Aqui, pessoal, olha só como eu desenhei esse modelo, né? Eu fiz assim, ó. Um proprietário pode ter N veículos e um veículo é registrado no nome de apenas um proprietário. Então, esse é meu relacionamento 1 para N. Tudo bem? Então, vou ter... Uma pessoa pode ter vários carros, só que o carro no Detran é registrado em nome de apenas uma única pessoa. Tudo bem? A cardinalidade 1 para N, pessoal? Posso fazer um comentário, professora? Com certeza. Isso é uma coisa interessante. A professora colocou o modelo do Detran e ela disse, né, que lá no requisito que um veículo ele só pode pertencer a um proprietário. E na prática, eu, por exemplo, trabalho no Supremo Tribunal Federal. O negócio lá é justiça, né? Para mim, que sou de TI, não era um negócio muito claro. Mas a gente tem uma ideia do que é a justiça, julgar processo, a gente tem uma ideia nossa. E aí eles escrevem o requisito
e falam uma regra que a gente acha que não. Aí se a gente pegasse esse exemplo, não, mas o veículo poderia ter 2 proprietários, sim, claro que pode, na nossa cabeça. Só que a gente tem que seguir o que está no requisito. Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que seguir o que está no requisito. Perfeito. O que a Poliana colocou é fundamental. É perfeita a fala, que é o seguinte: muitas vezes a gente vai ter uma especificação que ela é composta de requisitos, né? E aí, o que tem? Não interessa o que eu acho, não interessa a minha vivência, interessa o que está escrito na questão. Tenham muita atenção na hora da prova, né? Na prova não, né? Questionário, né? O mundo só tem questionário, não existe mais prova. E por quê? Tem que estar muito claro o que a gente está pedindo. E a gente tem que seguir o que está escrito. A gente não pode fazer o que a gente acha, a gente tem que fazer o que está escrito. Isso é interessante, por exemplo, eu acho que a regra do Detran no Brasil é essa mesmo, só pode ter uma pessoa para cada carro, se eu não estou enganada, né? Se continua do mesmo jeito, é assim. Mas tem outros países do mundo que não é assim. Por exemplo, quando eu estive agora nos Estados Unidos, ano passado, que a gente passou um ano lá no pós-doc, quando a gente comprou o carro, o documento do carro veio no meu nome e no nome do meu marido. E tudo nós dois tínhamos que assinar, tudo. Então, assim, vai depender de onde e para quem você está fazendo, quais são as regras, quais são os requisitos. E para nossa disciplina é o que está escrito. Então, a gente vai ter que estar lendo com muita atenção a especificação e a gente vai ter que ficar atento realmente ao que está escrito, né? E voltando aqui, em algum lugar tem falando, cada veículo possui um único proprietário. Está escrito aqui. Então, para essa especificação, o veículo é ligado a um único proprietário. Ok? Por quê? Porque está escrito. É assim mesmo, Detran? Eu até acho que mas eu não tenho certeza, não, porque realmente eu não sei. Não posso garantir nada, né, em relação a essa regra do Detran. Posso garantir no que está escrito no nosso exercício. E é isso que a gente vai seguir, tá bom? Bem, a pergunta do João Pedro. Esse desenho, como é que ele foi feito? Ele foi feito o seguinte, ó. Todo veículo obrigatoriamente tem que ter um proprietário, total a participação aqui, né? Todo relacionamento tem 2 características fundamentais. A cardinalidade, né? A gente já estudou, né? 1 para 1, 1 para N para N, e assim por diante. E a participação, que quais são? Pode ser total ou pode ser parcial. Total significa dizer que toda a entidade faz parte daquele relacionamento. Então, quer dizer, todo veículo tem que ter um proprietário. Eu não posso ter veículo sem proprietário nessa minha base de dados, tá? E aqui eu coloquei proprietário parcial. Significa dizer que eu posso ter um proprietário sem estar ligado com um veículo. Foi assim que foi desenhado. Alguém tem ideia por que eu desenhei assim? Na especificação não especifica que o proprietário já tem que estar associado a algum veículo, né? E de qualquer forma ele pode até perder essa associação caso ele venda ou algo do tipo. Eu acho que é porque não tem sentido existir um proprietário e ele não tem um veículo. Sim, mas ele está parcial. Nesse meu modelo tem sentido. Eu tenho proprietário que não tem veículo. Isso aqui está parcial, só tem um traço. Então, isso aqui está escrito parcial, quer dizer, parcial. Parcial. Professora, Oi. eu imagino que seja porque uma pessoa pode vender o carro e não comprar outro, então ela deixaria de ser proprietário, mas ela continuaria lá. Seria por isso? Quem falou? Manuela. Manuela, perfeito. Perfeita essa sua colocação. Mas, Oi, pode falar. O propósito da entidade proprietário não é, tipo, cadastrar os proprietários?
Então, se eu tenho um proprietário que não é mais proprietário, ele não tinha que ser removido do banco? Tipo, não faz sentido você ter uma entidade com uma instância proprietária se ele não é proprietário. Olha, é muito boa essa sua pergunta, essa sua observação, né? Esse proprietário, ele está representando uma pessoa. E a gente poderia, sim, criar um banco de dados que falasse assim, olha, você vendeu o carro, eu vou te apagar aqui do banco. Maristela, você tinha um carro, você vendeu. Aconteceu isso comigo, né? Eu saí, vendi carro e eu não quero carro tão cedo. E, para ser sincero, eu não gosto nem de dirigir mesmo. Então, nem sei se eu vou ter carro, né? Ainda, não sei, ainda. Vamos ver no dia que voltar ao presencial o que vai ser, né? Mas, por enquanto, não estou sentindo necessidade de tê-lo. Então, mas eu tinha um carro antes de sair. Então, lá no Detran, tinha lá Maristela, meu CPF, meu endereço, meu bairro, todos os meus dados, né? Que eu comprei um carro, tinha um carro no meu nome. Eu vendi esse carro. Pode ser que o sistema tenha uma regra de apaga a Maristela de vez, some a Maristela do banco. Eu não quero mais a Maristela aqui. Mas, na prática, muitas vezes, a gente guarda esse dado no banco de dados. A gente guarda a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja naquele momento com um carro. Então, é mais natural, quando vocês estão desenvolvendo o sistema, de vocês manterem essa pessoa do que apagar essa pessoa do banco. Tudo bem que nessa especificação que eu passei para vocês, isso não está claro. Não está falando assim, olha, se alguém perdeu, né, o acesso ao veículo, ela tem que ser mantida no banco de dados ou remova essa pessoa do banco de dados. Então, nesse caso, é uma ambiguidade mesmo. Se vocês quiserem que o banco de vocês apague a pessoa se ela não tiver mais o veículo, aí teria que ser participação total mesmo. Mas, na prática, a gente não faz isso. A gente guarda os dados dessa pessoa. Até porque essa pessoa pode estar ligada com outras coisas, com pontuação, de que perdeu carteira ou fez outra coisa, né? Aqui tem um pedaço, mas o Detran é uma coisa muito maior do que isso. Então, na prática, geralmente, a gente não apaga. Tudo bem, João? Você entendeu, João Pedro e Manuela? Sim, entendi. Mas vocês têm razão. Não está claro no modelo, né? Não está claro na especificação. Então, isso aí é uma questão de melhoria da especificação. Poliane, até para a gente fazer uma certa discussãozinha, né? Você teria alguma observação sobre essa questão? Você faria como eu fiz? Você faria diferente? Então, eu faria exatamente desse jeito. E tem até uma observação ali na parte da categoria e modelo, só voltando ali um pouquinho, que a categoria e o modelo, lá no requisito, porque esses campos aí, a gente nesse momento, né, de modelo conceitual, a gente poderia ter colocado, se fosse só o nome, por exemplo, poderia ter colocado no veículo, mas o requisito, ele expressava de uma forma muito clara que modelo, ele era codificado e ele ainda explicava algo negocial da estrutura do código, né? Quantos dígitos que tinha aquele código, né? Então, esse código provavelmente tem algum significado semântico, né? Ali, embutido. Se fosse numa empresa, assim, um modelo maior, provavelmente eles falariam, esse código de 2 dígitos, o dígito 1 significa tal, o 2 significa tal coisa. A estrutura do IBGE é muito parecida com isso, esses códigos, né? Se você pegar o F, município, região, o código do município contém o código da UF, que contém o código da região. Aí ali foi a dica para a gente ver que precisava de uma entidade, porque se o modelo tem uma codificação que é uma chave, né, que identifica ele, não tem como eu colocar ele dentro de veículo. Porque como que eu vou cadastrar essa chave do código mais de uma vez, né? Ali dentro de veículo, não tem como. Então, eu faria exatamente desse jeito, professora. Beleza. Pessoal, eu pedi a Poliane, né? Ela está fazendo doutorado conosco na área de bancos de dados, fez mestrado também conosco aqui na UNB, já terminou, mestre em informática, né? Pelo Departamento de Ciência da Computação. E ela é muitos anos DBA, da equipe de DBA, da equipe de dados do STF, acertei? Acertou, Supremo Tribunal Federal. Isso, do STF.
E é porque eu fiquei confusa, era STF ou STJ. Aí todo mundo confunde. Não é? Aí eu pedi hoje para ela vir, né? Que eu falei com ela antes da aula que a gente ia fazer muito essa troca, porque ela tem experiência prática também, ela já desenvolveu vários modelos, tem vários bancos de dados sobre a supervisão dela, para a gente ficar trocando figurinhas aqui para vocês, né? Para ficar uma aula mais rica também, né? Mas, João e Manuela, vocês entenderam? Eu entendi. Eu entendi a linha de raciocínio, mas eu ainda tenho outra pergunta, só que o Maurílio levantou a mão antes de mim. Ô, gente, eu não consigo ver mão. Poliana, acho que você consegue, porque quem está apresentando sou eu, né? Tá, eu vou ficar olhando as mãos aqui. Obrigada, Poliana. Se você conseguir também, né, que você está sem internet direito, mas beleza, vamos lá, então. Pode perguntar, gente, abre o microfone e pergunta, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, quem é? É o Maurílio. Maurílio. Professora, se proprietário faz referência a uma pessoa, eu só não entendi por que veículo tem participação total com o proprietário. Eu não poderia ter, eu só poderia instanciar um veículo se eu já tivesse um proprietário? Você só cadastra um veículo se tiver um proprietário. Sim, você só vai chegar lá no Detran, emplacar um carro se ele tiver um dono. O Detran não permite que você emplaque um carro sem dono. Até porque, onde vai a multa, né? Quem é que vai responder por aquele veículo? Sim, a resposta que você falou, a sua pergunta, a resposta é sim. Entendi, obrigado. Porque eu estou querendo emplacar o carro no Detran. Não é que o veículo não exista assim, né? A fábrica tem lá, várias fábricas aí, né? De carros, tal. O veículo existe lá, mas eu estou falando para emplacar o carro no Detran. É isso que a gente quer. O João tá com a mão levantada também, professor. Era justamente indo nessa parte aí que ele comentou. O que eu estava pensando é porque, no caso que você tem um carro que ele é depois vendido para uma concessionária, então o proprietário seria uma pessoa jurídica e a gente tem uma pessoa física. Esse veículo continuaria existindo, mas provavelmente ele se manteria no cadastro do Detran, mas não teria nenhum proprietário, pelo menos não de pessoa física associado. Então, mas teria a pessoa jurídica, né? Só que nesse caso aí, por exemplo, a professora ela passou um requisito muito específico e pensando assim que a gente trabalha na vida real com metodologia ágil, isso acontece, né? A pessoa que está modelando o banco de dados, é natural que a gente queira pensar no todo. Isso acontece o tempo inteiro. A gente quer descobrir o mundo inteiro para poder fazer o modelo. Mas as equipes de TI hoje trabalham com DevOps, né? com Agile. Então, ninguém vai levantar todos os requisitos de uma vez para você poder modelar o banco para depois fazer nos sistemas, né? Não é assim que funciona. Então, é muito normal, esse exemplo aí foi perfeito, de pessoa física e jurídica, que acontece, a gente vai fazer nessa sprint esse pedaço que, por exemplo, nesse caso do Detran, a gente vai tratar proprietário e, por enquanto, é só no escopo de pessoa física. Beleza. Aí, na próxima sprint, a gente vai incluir pessoa jurídica. Aí, isso vai ter um refactor no modelo, claro que vai. Né? É natural. E as metodologias ágeis, elas assumem esse refactor para entregar os pedaços mais rápido para o usuário. Perfeita essa colocação, Poliane. E o que a gente vai fazer na nossa disciplina de banco de dados? Muito bem levantada a observação que você levantou, né? Não sei mais quem foi, porque a gente só vê letras aqui, né? Foi o João Pedro? O João. Foi o João, né? Excelente sua observação, João Pedro, e excelente também a fala da Poliana, porque nessa disciplina a gente não está vendo tudo agora de modelo de entidade de relacionamento. Qual foi a estratégia que eu utilizei nesse semestre? Vamos fazer o básico no modelo entidade de relacionamento, vamos fazer o básico no modelo relacional, vamos fazer SQL para implementar e depois a gente retorna para o modelo entidade. Desculpa, pessoal, tá. Pronto, agora acabou. E a gente volta para o modelo para discutir mais modelo de entidade de relacionamento. A sua observação foi maravilhosa quando estiver estudando especialização e generalização, que a gente vai poder generalizar um proprietário e puxar dois tipos. É pessoa jurídica, é pessoa física? Então, a gente vai, guarda essa observação que você trouxe
para daqui umas 3 aulas, porque vai ser depois que a gente implementar o básico. Beleza, eu sei fazer tudo agora, eu sei fazer um projeto, eu sei fazer as tabelinhas, o modelo relacional e sei implementar. Aí depois a gente volta para aprimorar esse diagrama de unidade de relacionamento, porque a gente não estudou tudo ainda, tá bom? E esse pensamento que o João teve, né, o João Pedro, ele é muito importante, porque apesar de trabalhar com as metodologias ágeis, é importante a gente levantar isso, né, no planejamento das sprints, né, quem está com esse papel de modelar o banco, levantar isso até para ajudar a dividir, né, os pedaços que vão impactar menos, né, fazer primeiro pequenininhos. O professor Hector também está com a mão levantada. Tá, peraí, só um minutinho, tá? E outra coisa, pessoal, opa, me perdi aqui. Ai, que chato, cadê o negócio? Sumiu. Ah, agora saiu tudo de vez. Outra coisa, João Pedro, de fato, você tem que se prender à especificação. Em nenhum momento a gente falou que o proprietário poderia ser uma empresa, poderia ter CNPJ, era pessoa jurídica. Não está escrito isso no modelo. O modelo está escrito que um proprietário, agora travou meu aprender aqui, né? Não aparece mais nada, mas um proprietário, ele tem... Um proprietário, ele tem nome, CPF, está muito claro, muito cuidado isso na prova, porque não é o que a gente acha, é o que de fato está escrito, tá bom? Então, aqui, ó, aqui está falando claramente que... Onde é que tá? O proprietário é identificado pelo CPF. E ele tem o quê? Nome, endereço, bairro, cidade. Ah, professora, mas aqui não é assim. Tudo bem. E a gente está modelando o que está escrito, tá bom? Mas a gente vai voltar a essa questão no futuro, não agora. Tem mais alguém com a mão levantada antes da gente continuar? Professora, eu queria fazer um comentário, mas acho que talvez eu estou meio que me adiantando na matéria, que eu vi que a gente vai ver aquela parte do SGBD de constraints, das restrições. Nossa, você está umas 5 semanas. Ah, tá. Não vou falar disso agora. Nem sei o que você está falando. Nunca ouvi falar essa palavra. Ah, não, então ok, né? ok. A gente vai, eu já ouvi, mas isso aí a gente vai falar daqui... Está longe ainda. A gente ainda vai falar modelo relacional, aí depois que vai implementar, aí depois vai criar as regras. Né? Vamos focar no MER, porque é o objetivo dessa semana, tá bom? Guarda aí essa sua dúvida para o futuro. Eu só queria falar que essa implementação de botar parcial no proprietário e total no veículo faz completamente sentido com o conceito de restrição. Perfeito. Que poderia dar problema de não estar conectado, aí não ia cancelar a transação, coisa assim. A gente vai estudar chaves estrangeiras, chave primária, né? Vamos estudar as constraints, vamos fazer tudo isso. Muito bom. Vai futuro. Professora, o Lucas levantou a mão. Vamos lá, Lucas. É só uma dúvida rapidinho, professora. Ali no proprietário, o idade, ele é um atributo derivado, né? Isso. E ele tem que ser posto no diagrama. Quando eu estava fazendo, eu assumi que ele não precisaria ser posto porque ele é derivado, aí eu nem botei. Essa é uma boa pergunta. No diagrama entidade relacionamento, a gente coloca sim, tanto é que ele existe, né? Existe um desenho para ele é tracejado, ele não é contínuo o traço, ele é tracejado. Então, assim, realmente, nesse modelo conceitual, que é o que a gente está fazendo agora, a gente coloca. Nessa semana, a gente está começando o modelo relacional, que é o modelo de implementação. Aí, a gente não coloca, mas é o futuro isso. Sim, hoje você tem que colocar, tá bom? O correto é você colocar, porque a gente está no conceitual, tá? Tá bom, obrigado. Então, pessoal, vamos continuando aqui o nosso modelo, né? Aí agora, a gente vai chegar para a parte que eu acho mais complexa desse modelo, que é essa parte de infração, tipo da infração, agente, veículo, local. O que é isso, né? Por que eu tenho 2 losangos aqui?
Por que que eu tenho um retângulo aqui? Quer dizer, um não, dois, né? Aqui são dois retângulos. Por que que eu tenho esse modelo e por que que eu escolhi fazer dessa forma, né? Primeiro, quando eu tenho esses dois retângulos aqui, significa o quê, pessoal? Que tipo de entidade é essa? Entidade fraca. Perfeito, entidade fraca. O que que significa uma entidade fraca? Ela depende do relacionamento com outra entidade para poder existir e ela normalmente é identificada por esses relacionamentos também. Acho que normalmente não, sempre, né? Ela não tem uma chave própria. Perfeito, sempre, né? A entidade fraca não tem chave própria de identificação. Então, ela vai precisar da chave de uma outra entidade para se identificar unicamente. Essa é a grande questão, né? Lendo a especificação, vamos voltar aqui para a especificação, ela está escrita assim, ó. Professora? Oi. É só uma questão relacionada a essa questão da relacionamento de identificação, né? Que lá na frequência da semana passada, tinha, se eu não me engano, tinha um relacionamento fraco que não tinha ligado a ele um relacionamento, né, com os dois losangos. Ele, não, teoricamente, não tinha de identificação. Tá errado. Aí eu fiquei Tava errado? Ah, tá. Não, quer dizer, não sei, você tá falando. Porque eu lembro de ter visto na frequência. Pode ter sido... Eu acho que eu vi, né? Eu posso até conferir então depois. Você vai fazer assim pra gente. Você vai procurar esse modelo. Não sei se dá tempo hoje ainda para mostrar pra gente, para ver se foi erro nosso, né? Porque realmente dá muito trabalho fazer esses negócios e às vezes a gente passa batido. Por quê? Esse conjunto aqui sempre tem que estar juntos, que é quem? Entidade fraca, sempre tem que ter participação total no relacionamento de identificação, que é o relacionamento chave. Às vezes chamado de relacionamento de entidade fraca. Agora ele não quer me obedecer mais. Tá, ótimo. Ele não quer mais desenhar, tudo bem? Eu não consigo pegar essa imagem de novo, porque ela foi da frequência do 2 do 3, né? Que fechou ontem à noite. Aí eu não consigo mais utilizar. Ah, que pena. Mas é frequência 2 do 3. Eu vou anotar aqui para a gente dar uma olhadinha, tá bom? Mas pode ter erro meu também. Eu acho que eu não vi. Mas eu queria só confirmar, porque como você tocou no assunto, eu fiquei com essa dúvida. Não, mas pode ser erro meu eu também. Procuro lá, professora. Pode ser erro meu, 2 pode do ser. 3, né? Isso, 2 do 3. Fechou ontem às 11h55. Eu tô querendo desenhar bonitinho, mas hoje... Agora ele não quer... Ele estava tão obediente, mas agora não quer mais obedecer. Bem, então esses três sempre tem que estar junto, tá? Entidade fraca, participação total e relacionamento de identificação. Pode ter sido uma falha, um esquecimento, né? Algo desse tipo, tá bom? Pode acontecer. Professora, por que na data e hora tem uma barra embaixo, se não tem chave? Vamos discutir isso agora, tá bom? Vamos começar a discussão sobre isso daqui. Vamos voltar aqui para o texto primeiro. Depois a gente volta para o desenho. Porque eu tenho que olhar para a especificação para poder entender como modelar, né? O que está escrito aqui, ó? Existem diversos tipos de infração. Avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre, cada uma identificada pelo seu código associado. Então, quando tiver assim, existe código e nome, na nossa cabeça a gente já pode pensar, isso aqui provavelmente é uma entidade, porque tem código e nome, né? Vou ter que guardar isso em algum momento no banco. A cada tipo de infração é associado o valor que deve ser pago. Então, existe essa pessoa chamada tipo de infração aqui, né? Essa entidade, ela tem um nome, ela tem um código e ela tem um valor, tá? Uma infração, aí aqui é a multa. Aqui é o tipo de multa. Qual foi? Como está escrito, né? Você passou no sinal vermelho. Ok. Isso é o tipo da multa. Mas aqui embaixo é a multa em si. A multa é identificada pelo veículo infrator, quer dizer, qual foi o veículo que cometeu aquela multa. Olha aqui, data, hora e tipo de infração.
Então, a especificação está muito boazinha. A especificação já fala qual é a chave. Porque quando eu falo assim, proprietário é identificado pelo CPF, significa dizer que o CPF é a chave do proprietário, tá? A mesma coisa aqui, quando eu falo, uma infração é identificada, significa dizer que é a chave da infração é o veículo, a data, a hora e o tipo daquela infração. Então, são esses 3 elementos que serão utilizados como chave dessa infração. Bom, também é importante conhecer o local, aí tem mais informação, né? O local, qual foi o agente de trânsito e assim por diante. Beleza, vamos voltar para o nosso modelo depois que a gente leu a especificação. Pessoal, isso aqui está representando o seguinte, ó, essa parte daqui, ela está representando o nosso Código Nacional de Trânsito. Está representando as regras que existem. Então, olha, existe a multa de excesso de velocidade, existe a multa se você está falando no celular, existe a multa se você está sem cinto de segurança e assim por diante. Então, isso aqui são as possibilidades de multa, tá? As possibilidades, os tipos de infração, ok? Aqui é a multa em si, aqui é a infração. E aqui tem um grande desafio, qual vai ser a chave única de identificação dessa infração? Qual é a chave? Essa é a grande questão. A especificação, ela já nos diz a chave, né? Ela já fala, que é veículo, tipo da infração e data hora, está escrito lá. Então, para quem perguntou, uma entidade fraca pode ter um pedacinho da chave, mas ela não consegue se identificar sozinha. Mas não quer dizer que ela não tem um pedaço da chave. Essa entidade fraca, a chave, ela é composta por vários atributos. E um dos atributos é data hora, que faz parte da própria infração. Você entendeu? Você entendeu por que data hora está marcado? Porque é um pedaço da chave. Não quer dizer, mas ela sozinha, ela não é a chave. Ela precisa de outros elementos para poder se identificar unicamente. Entendeu quem perguntou? Entendi, professor. Beleza. Então, vamos continuar. Mas esse modelo ele não é tão simples, tá, pessoal? Ele tem uma coisa que é um pouquinho difícil da gente enxergar. Bem, primeira coisa, ok. Data hora faz parte da chave. Mas data hora sozinho não identifica unicamente uma multa. Por que não? Por que eu não coloco só data hora como chave? Porque podem existir mais de uma multa que tenha acontecido na mesma data e exatamente na mesma hora. Perfeito. Quantas multas estão acontecendo nesse exato momento, agora, e estão sendo registradas? Várias. Então, não conseguiria identificar unicamente. Ainda mais quando uma pessoa só comete várias infrações diferentes de uma vez. Seria a próxima pergunta. Pode ser só data, hora e veículo? Eu posso colocar, por exemplo, aquela placa do carro para identificar a multa. Eu poderia colocar a data, hora e o veículo sozinho? Os dois? O conjunto? É possível no dia, vamos colocar um exemplo real, é possível no dia 15/1, a 1h da tarde, um veículo cometer mais de uma multa ao mesmo tempo? Sim. Exemplo, quem falou sim? Ele pode estar na contramão em excesso de velocidade. Eu tava pensando em dirigindo com o celular na mão. Ou, fora vermelho, sinal vermelho com celular na mão, né? No carro. É mais plausível, eu fui pro extremo aqui, né? Realmente, quem falou isso aí, você em alta velocidade e na contramão, nossa, o negócio é feio, né? Mas ultrapassar um sinal vermelho falando no celular é mais comum hoje em dia, né? Que o povo adora falar no celular e às vezes não presta atenção no sinal, né? Então, o que acontece? Se eu colocasse aqui só data e a placa do carro, se eu colocasse data e placa do carro,
eu não conseguiria identificar unicamente todas as multas possíveis. Por quê? Porque a mesma pessoa pode cometer no mesmo horário, na mesma data, no mesmo veículo. Agora, ele pode cometer tipos de infrações diferentes, como vocês colocaram. Ele pode estar excesso de velocidade, está passando o sinal vermelho, ou sendo mais radical, né, como foi colocado, de excesso de velocidade andando na contramão, algo desse tipo. Por isso, eu tenho que ter também o tipo da infração. Então, eu preciso dos três atributos para ser uma chave composta da multa. E aí sim eu consigo colocar todas as multas no banco de dados. Tudo bem, pessoal? Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. Mas o Gustavo levantou a mão antes de novo. Pode ser qualquer... tá. Pode. Então vamos, Gustavo. Então eu vou perguntar. É porque no nosso esquema, ele inicialmente tinha ficado muito parecido com esse daí, só que depois a gente achou estranho considerar uma entidade para algumas dessas coisas. Por exemplo, modelo e categoria, a gente acabou usando atributos compostos. Eu não sei se tem problema fazer isso. Eu imagino que modelo seria mais plausível como entidade se você também estivesse considerando coisas como potência, tamanho do motor, quantidade de lugares e essas coisas. Nesse modelo, o ideal, nesse modelo de entidade de relacionamento, o ideal é fazer essa entidade de modelo assim. Eu concordo com você que isso aqui é um modelo mais simplista, né? Eu estou colocando código e nome, mas o modelo tem muito mais coisas, como você colocou, pode ter números de lugares de carro, né? A potência, concordo com todos esses atributos. Mas a ideia era fazer uma coisa mais simples mesmo, para esse modelo, tá? Mas, de qualquer maneira, o ideal era ser entidade, porque quando você coloca ele como um atributo composto, como é que você vai colocar cardinalidade? Como é que você vai colocar 1 para N? Outro. E como que vai colocar a chave, né, professora? Como você vai colocar... porque, assim, poderia até puxar um composto aqui de, sei lá, né? No meu veículo, eu vou puxar aqui um modelo, né? E vou chamar esse trocinho aqui de modelo. E aqui eu vou puxar mais 2 perninhas. Não seria assim que você está imaginando? Bem isso mesmo. Estou tentando desenhar aqui, mas ele não está deixando. Seria algo assim, não é? Aqui é o modelo, aqui seria o ID, aqui seria o nome. Seria isso? Seria isso. Perfeito. Mas como é que você coloca, como é que você garante a cardinalidade 1 para N? Como é que você garante a participação total e parcial de um lado? Ah, tá, entendi. Então a gente pode talvez extrapolar isso e dizer que é sempre uma prática melhor você, na dúvida, considerar uma entidade ao invés de um atributo composto? Olha, eu não gosto dessa questão assim, porque cada caso é um caso. A gente tem que ler a especificação, estudar a especificação. De maneira geral, quando se coloca assim, olha, esse troço tem chave, tem ID, tem identificador e tem nome, provavelmente isso vai ser sim uma entidade. E ele coloca regras, ele fala, o veículo só pode ter um modelo, né? Então, isso aí está levando a gente a entender que é uma entidade, tá? Mas o importante é focar na especificação. Tá, tá certo, entendi. Obrigado. Entendeu? Então, vou apagar essa parte para não ficar mais confuso do que já está, né? Esse modelo está ficando muito... Professora, que talvez no endereço, essa pergunta que ele fez, talvez no endereço caberia, né? Fazer um endereço composto, sim. Poderia, no endereço caberia. Perfeito. O endereço poderia ser um objeto composto. Por quê? Porque o endereço é da pessoa, né? É uma das características que eu quero guardar da pessoa. Está escrito lá, né? O proprietário tem endereço. Poderia ser, sim. Para o endereço, eu poderia colocar o endereço é composto por bairro, cidade, estado. Professora, em termos de notação, eu tinha visto para quando uma chave for parcial, usar uma linha tracejada ao invés de uma linha reta. Eu queria confirmar com a senhora se está certo. Tem autores que usam a linha tracejada, tem autores que usam a linha contínua. Então, os dois estão corretos, tá? Eu vou considerar os dois corretos quando eu estiver analisando o modelo de vocês. Alguns autores e algumas ferramentas de modelagem também fazem essa diferenciação, tá?
E quanto a atributos que são opcionais, por exemplo, a velocidade referida, ela não se aplica a todo tipo de infração. Aí, no caso que eu tinha visto, era uma linha tracejada para poder ligar, fazer a ligação entre infração e velocidade. Não, eu não conheço essa notação, né? Pode ter em algum livro, né? Você viu isso em um livro? Não, essa eu olhei no Stack Overflow. Ah, tá. Porque realmente, assim, né? Eu nunca vi essa notação. O que acontece? No caso da velocidade, o atributo ele pode estar preenchido ou não. Ele existe. Eu quero saber a velocidade, tá? E por isso que ele é um atributo normal. Ele é um atributo aqui, ó, velocidade. Só que na hora que eu estiver implementando o banco de dados, lá no futuro, daqui 2 semanas, na hora que eu criar essa coluna lá no banco de dados, né, ela não vai ser obrigatória, ela vai ser opcional. Mas nesse modelo conceitual, ela existe, ela está aqui, é a velocidade. Entendi. Entendeu? Eu não tenho como derivar a velocidade de outra coisa para ser tracejado, por exemplo. Não. Era o traço que liga o atributo à entidade e não a elipse que entendi. nota o atributo. Tá, ele fala, quando o atributo for opcional, ele faz dessa forma, é isso? Isso, ele liga através de uma linha, uma reta pontilhada. Não é a elipse que é pontilhada, é a reta. Tá, eu entendi o que você falou agora. Olha, eu não conheço essa anotação. Se você achar algum livro, né, que tem essa anotação, você pode passar para a gente conhecer, tá bom? Mas os nossos livros textos que a gente utiliza aqui na disciplina, eu nunca tinha visto essa anotação antes, tá? Tá bom, então. Pessoal, mais alguma dúvida nesse modelo ou a gente pode seguir? Acho que podemos seguir. Beleza, então. Então, essa primeira parte aqui que eu queria ver com vocês hoje, né? Vamos não, na verdade, o Fernando estava com a mão levantada. Eu falei isso, não prestei atenção nesse detalhe. Vamos lá, Fernando, antes de eu descompartilhar. Professora? Sim. Ali na cardinalidade quantitativa do veículo para infração. Perfeito. O veículo para infração é 1. Não, da infração para o veículo é 1. Por quê? Aquela multa que eu registrei, que foi excesso de velocidade, no dia 15/1, daquele veículo, só pode ser de um veículo. Eu não posso ter mais de um veículo que cometeu aquela multa naquela data-hora daquele tipo. Ah, tá, entendi. É porque eu levei mais generalizado. Eu pensei, tipo, um tipo de multa pode ter em vários veículos o mesmo tipo de multa. Mas o tipo de multa tá aqui, ó. Realmente, aqui o tipo de multa tá N, tá vendo? O tipo da multa, que é o tipo infração, né? Uhum. Tá certo. No tipo porque eu coloquei o tipo de multa, o tipo de infração como atributo, não como entidade. Mas você entendeu agora que ela tem que ser uma entidade, né? Sim. Até porque eu posso ter o tipo da infração sem ter a multa ainda, né? Entendi. Beleza? Entendi, professora. Obrigado. Então tá. Então vamos parar agora o compartilhamento da tela para a gente continuar a nossa aula, tá? Bem, mais uma coisa que a gente tem para hoje, né? Espera aí. Temos algumas coisas para hoje. Um outro assunto é que está previsto, né, o nosso questionário avaliativo do modelo entidade de relacionamento para quinta-feira agora, né? Só que eu recebi algumas mensagens, né, falando que teve muita dificuldade ainda de fazer esse modelo, que não ficou tão claro, por isso que a gente está nessa discussão aqui do exercício e tudo mais, e eu queria conversar com vocês para ver se realmente a gente mantém. O que vocês preferem? Manter para quinta-feira agora o nosso teste de modernidade de relacionamento ou a gente deixa para a próxima terça-feira? Isso é uma pergunta para vocês. Aí vocês levantem, como se vocês fossem levantar a mãozinha. Nós somos 30. Se 15 pessoas levantar a mãozinha,
Não, peraí, deixa eu deixar mais clara a pergunta. A questão é, prestem atenção, quem quiser manter o teste para quinta agora, por favor, levante a mãozinha, como se quisesse falar. Então, prova quinta-feira. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. Nós somos, na sala de aula, nós temos 32, mas tira eu e Poliana que não conta, né? Então, vamos ver quanto nós temos. Temos 8 por enquanto, pessoal. Tá perdendo? Vou dar mais 3 segundinhos aí para vocês votarem. A Bia também tá aí, professora. Ixi, então vamos tirar a Bia também, né? Espera aí. Quantos alunos a gente tem aqui, de fato, para disciplina, né? Estou aqui. Então, Bia, então não conto você também, não. Então, nós temos 29. Eu estou contando comigo ou não? Então, por enquanto, tem 10 pessoas que querem manter para quinta-feira agora o teste do modelo entidade e relacionamento. Ok? 10 pessoas. Bem, por enquanto, tem 10. Vamos fazer a pergunta contrária para ver se realmente isso está batendo, né? Porque tem gente que está aqui, mas não está, né? Nem escuta, assim, acaba a aula e a pessoa fica lá, né? Então, vamos fazer agora a pergunta contrária. Quem quer que a prova... Não é prova, né? Quem quer que o questionário fique para terça-feira da próxima semana? Terça-feira. Terça ganhou, pessoal. Tem 16 mãozinhas levantadas. Então, tinha 10 outra vez. Então, 6 ganhou. Tá? 16? 16. Então, a gente vai deixar a prova de modelo em idade de relacionamento para terça que vem, tudo bem? Um consenso aqui na democracia, né? Votação. Ganhou essa votação. Ok. Bem, regras desse teste, né? Me ajuda aí, Poliana e Beatriz, por favor. Quais são as regras? Poliana ou Beatriz, vocês podem explicar quais serão as regras, para ficar bem claro para os alunos? Temos de tentativas. Eu posso começar. Bem, o questionário passado, pessoal, sem querer, ele ficou aberto para N tentativas, né? Não foi intencional, não. Foi erro mesmo nosso de configuração do Moodle, que é um problema que espero que não aconteça mais, né? E houve uma variação muito grande de algumas notas. Então, como eu relatei para vocês. A ideia do questionário, a gente teve uma longa discussão, que eu, sinceramente, nem sei como é que ficou, mas essa turma tem 56 alunos, e a gente tem um banco de questões para ficar randômico, para não ficar tudo igual para todo mundo, etc., né? E eu acho que a gente chegou à conclusão que o melhor para essa turma seria ficar uma única tentativa, foi isso, Poliana ou Beatriz? Eu não me lembro mais. Isso, Sim, uma única tentativa. Beleza, então a gente chegou à conclusão, pessoal, então o próximo teste, vocês só terão uma tentativa para a submissão, tá bom? Vocês não vão poder ficar testando igual foi da outra vez, né, que ficou aberto, e vocês testaram N vezes, tá bom? Quero que deixe claro isso, para vocês não tenham problema na hora de fazer, certo? Vai estar liberado no horário da aula, né, de 19 a 21 horas, para vocês poderem fazer sem problemas. Foram liberadas as notas, né, a gente estava com essa questão de notas, então foi liberada a nota de todo mundo, então lá vocês conseguem ver a nota que vocês tiraram na prova passada, tá bom? Bem, sobre o teste era isso. E agora, pessoal, eu preciso conversar com vocês mais um outro assunto que com certeza... Ai, o bicho! Eu detesto bicho. Ah! Ok. Calma, professora. Okay. Respira, professora, respira. Calma. Uma aguinha. Ok, acontece, né, pessoal? Aula online com a janela aberta, porque está muito calor à noite.
Mas beleza, passou. Tô bem já. Ok, deixa eu até voltar, né? Já tô bem. Foi só um susto. Mas vamos voltar aqui. Uma outra parte que é muito importante, que gera muita dúvida e muita confusão, é aquela parte de cardinalidade mínima e máxima. Onde é que eu coloco zero? Okay? Onde é que eu coloco um? O que significa aquele um? O que significa aquele zero? Isso é muito importante. Muitas ferramentas de modelagem usam aquela notação de mínimo e máximo, e a gente vai trabalhar agora, estudar um pouquinho mais aquela notação, né? A gente tem um vídeo, tá lá, visual, você pode assistir várias vezes, mas às vezes ela cria uma certa confusão na nossa cabeça. Então eu vou abrir aqui um quadro para que a gente consiga trabalhar e explicar melhor aquela parte, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Fechar as outras coisas. Ok. Vou compartilhar agora com vocês. Beleza. Vamos lá. Ok. Então, pessoal, muitas mesmo ferramentas de modelagem trabalham com essa notação que a gente discutiu, tem um dos nossos vídeos, é uma das nossas aulas, que é a notação chamada cardinalidade mínima e máxima, né? A cardinalidade mínima, deixa eu colocar ela aqui em cima primeiro, eu tenho a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. A cardinalidade máxima, quando a gente coloca esse valor de cardinalidade... Primeiro, deixa eu fazer um desenho assim aqui embaixo, né? Vamos supor que eu tenho aqui aluno está matriculado em um curso da UNB, tá? Vamos colocar a regra da UNB, tá bom? Vamos colocar curso de graduação, tá? Vamos supor que aqui tem ciência da computação, engenharia mecatrônica e assim por diante. Ciência da computação, né? E assim por diante. Tem uma notação que é muito utilizada, que coloca aqui do lado um valor e coloca aqui do lado outro valor e coloca aqui do lado também um valor e coloca aqui do lado um outro valor, tá? Isso a gente chama cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. Cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. Como é que a gente acha esses valores? Onde é que eu vou colocar esses valores, tá? A cardinalidade máxima é a cardinalidade que a gente já vem trabalhando aqui na nossa disciplina. Então, ela pode ter o valor máximo de 1, tá? Ou o valor máximo de n. O máximo que uma entidade pode estar relacionada com a outra. O máximo dela pode ser, algumas vezes é só 1 mesmo, e algumas vezes ela pode estar relacionada n vezes. E essa parte máxima é a cardinalidade que a gente já vem trabalhando, né? No diagrama de relacionamento, nesse que a gente fez no Tetana. Essa máxima aqui é exatamente... Acho que eu tenho esse desenho aqui. Tem, ó. Essa máxima é esse aqui. É 1, N, N1, N1, N1. Então, ou o máximo vai ser N, ou o máximo vai ser 1. Ok? Esse mínimo aqui significa exatamente a nossa participação. Esse mínimo é a participação. Quais são as participações que eu posso ter nesse relacionamento, ou em qualquer relacionamento? Quais são as participações? Parcial e total. Perfeito. Parcial ou total. Parcial significa dizer que o relacionamento pode não existir.
Então, no mínimo, aquele valor pode ser até 0. Pode ser 0. E quando todos os elementos têm que estar relacionados, quando a participação for total, esse mínimo é 1. Então, nesse nosso modelo de cardinalidade mínima e máxima, eu vou colocar 0 quando a participação for parcial e vou colocar 1 quando a participação for total. Então, esse mínimo que é a novidade para a gente. O máximo a gente já conhece. O máximo a gente já vem fazendo, a gente já entende, já faz direitinho. O mínimo foi a novidade. Porque 0 é parcial e 1 é total. Ok? Então, agora vamos achar nesse nosso modelinho aqui. A maioria das ferramentas utiliza essa modelagem, tá, pessoal? Às vezes o N é asterisco, mas é muito utilizada realmente nos modelos de banco de dados, tá? Então, nesse nosso modelo, a gente vai ter que definir um mínimo e um máximo de um lado, o mínimo e o máximo do outro. Como é que eu faço essa pergunta? Eu vou fazer o seguinte, ó. Um aluno, para ter matrícula aqui na UNB e estar registrado na UNB, ele minimamente ele pode estar cadastrado em 0 cursos ou ele tem que estar cadastrado em pelo menos um curso? Quer dizer, o aluno tem participação total no relacionamento do curso? Quer dizer, eu estou falando agora que no mínimo, né, gente? Até eu me perdi agora, desculpa. A gente está no mínimo, né? No mínimo quer dizer o seguinte, participação total, participação parcial. Todo aluno tem que ter um curso, eu posso ter um aluno que não esteja associado a nenhum curso da UNB? A participação é total ou parcial quando eu olho do aluno para o curso? Total. Acho que todo aluno tem que ter um curso. Perfeito. Então, se for total, aqui, ó, total, o mínimo é 1. Se for parcial, o mínimo é 0. Agora, vamos olhar para o outro lado da cardinalidade, é o máximo. Um aluno pode estar relacionado com quantos cursos de graduação da UNB? Também. Apenas 1. O aluno não pode ter mais de uma matrícula em um curso da UNB. Okay? Então, o mínimo é 1 e o máximo é 1. Agora, para eu achar o valor de cá, eu vou fazer a mesma pergunta ao contrário, né? Todo curso tem que ter aluno? Ou eu posso ter um curso que não tenha nenhum aluno? Eu acho que nunca aconteceu, mas eu imagino que seria possível um curso não ter nenhum aluno. Assim, eu não sei se a UNB ia extinguir o curso se acontecesse isso, mas eu acho que teoricamente pode ter. Pois é, eu também acho que pode ter nesse caso, né? Vamos supor que tem um curso que não tenha nenhum aluno associado a ele, né? Ou também a gente tem... né? Perfeito. Quem falou? Fala de novo, por favor. É que seria um curso recém-criado e ele ainda não teria nenhum aluno matriculado. Perfeito, né? Então, aqui a participação é 0, quer dizer, a participação é parcial. Acabei de criar um curso novo, vamos supor que eu criei um curso de artes computacionais, alguma coisa assim, né? Ainda não tem aluno, vai chegar aluno, mas o curso existe, já até teve concurso, teve professor e tudo mais. Foi o que aconteceu com o nosso curso de engenharia da computação, quando ele foi criado um curso, teve concurso de professor, depois teve vestibular para entrar o aluno, né? Um curso pode ter quantos alunos? Um curso tem quantos alunos? Eu acho que existe um número máximo, né? Mas para todos os efeitos a gente pode considerar N? Exatamente, N. Geralmente a gente usa N um asterisco. Tem alguns livros que colocam, quando tem o valor exato, só 2, só 3, eles colocam, mas as ferramentas de modelagem, geralmente ela coloca N ou asterisco, porque o asterisco significa o N. Então, pessoal, essa cardinalidade mínima e máxima é muito comum os alunos errarem quando estão fazendo o modelo, fazem o contrário, mas é só vocês lembrarem, o mínimo significa participação, o máximo pode ser um ou N, vai depender. Eu faço a pergunta de um lado, a resposta vem para o outro. Eu faço a pergunta de um lado, a resposta vem para o outro. Então, eu vou pegar um aluno,
pode estar relacionado com quantos cursos? Apenas um, é o máximo. Todo aluno tem que estar relacionado com o curso? É a participação, sim. Então, aqui é o mínimo, é o 1, tá? E a mesma coisa para o contrário. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, vocês vão usar muito isso ainda no nosso curso. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente costuma usar essa representação de mínimo e máximo, ou a gente pode utilizar sem problemas escrevendo só o máximo, porque o mínimo pode ser deduzido a partir da participação? Assim, você vai escolher um ou outro, tá? Você não vai usar os dois. É muito comum você usar essa, mínimo e máximo, nas ferramentas de modelagem, mas a gente acha a ferramenta de modelagem que pode ser representada. Ó, vocês têm que escolher. Eu vou usar essa ou eu vou usar a outra. Se for usar outra, tem que ser, né? Como a gente já viu. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui e tenho um curso aqui. Você não usa as duas, você usa uma delas, tá? Isso vai depender da ferramenta que você está utilizando, como você quer modelar. Então, um aluno, né, ele vai estar associado a um curso pode ter N alunos. A participação é total do aluno, todo aluno deve ter curso, e a participação é parcial do curso. Então, esse modelo é a mesma coisa desse, mas você não mistura os dois, você usa um ou você usa o outro. Ah, tá. Então, também no caso da representação com mínimo e máximo, as participações são todas com linha simples. A gente deixa de se preocupar com isso. Perfeito, perfeito, exatamente. Ah, tá, Não legal. existe mais essa diferenciação, porque a diferenciação vai ser representada, ó, aqui, sempre vai ser linha única. Por quê? Porque a cardinalidade é representada no 0 e 1. Entendeu? Exatamente, foi o que você falou certíssimo. Mas você escolhe. Tem gente que gosta mais dessa modelagem, tem gente que gosta mais da outra, e aí vai depender também de qual ferramenta você está usando, tá? Professora? Sim. Mas se eu estiver usando esse modelo de mínimo e máximo e tiver uma entidade fraca, mesmo assim eu ainda preciso botar as duas linhas na entidade e no relacionamento? Toda entidade fraca, ela tem que ter dois. Entidade fraca, vou apagar aqui, né, que é que eu tô gravando o vídeo. Toda entidade fraca, ela sempre tem que vir assim. 2 retângulos, 2 losangos, 2... Ah, entendi sua pergunta. Se você estiver utilizando essa notação aqui, né? Nessa notação aqui, não fica claro quem é entidade fraca, quem não é. Tem ferramentas que utilizam um traço para representar, ou uma outra notação para colocar isso. Então, é importante, sim, você informar essa questão da entidade fraca, sim. Porque, senão, nós vamos ter dois problemas. Primeiro, a questão de... Você levantou um excelente ponto, tá? É importante, sim, a representação da entidade fraca e a representação de quem eu sou fraco. Por que isso é importante? Porque imagina que eu tenho um modelo assim, ó. Eu vou fazer um outro desenho aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenho o seguinte modelo agora, ó. Eu tenho uma entidade E1, eu tenho uma entidade E2, e eu tenho uma entidade E3. Aí eu tenho esse relacionamento aqui, e eu tenho esse relacionamento aqui, tá? Independente se eu estou usando mínimo ou máximo, tá bom? E aí, eu quero falar o seguinte, ó, E3 é fraca de E2. Como é que eu vou desenhar isso? E3 é fraco de E2. Como é que eu vou saber? Né? Eu posso até colocar aqui, olha, a participação aqui é 1 e 1, quer dizer, obrigatório. Aqui também é 1 e N, sei lá, tô chutando aqui qualquer coisa, tá? Tá, o mínimo é 1 de um lado, o mínimo é 1 do outro, quer dizer, obrigatório dos dois lados. O E3 vai estar relacionado com E1, vai estar relacionado com E2.
como é que eu vou representar de quem ela é fraco? Porque ela só é fraco dia 2, ela não é fraco dia 1. Então, é importante a gente usar a simbologia para dizer onde que ele é fraco. Não necessariamente é os 2 retângulos, como eu te falei. Tem lugares que você coloca uma simbologia específica para você dizer que a entidade é fraca, sabe? Tem até uns desenhos interessantes. Na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns desenhos diferentes para dizer a notação. Mas na nossa disciplina, como a gente está usando o modelo do Peter Shen, é interessante a gente fazer sim, tá bom? Você entendeu ou não entendeu? Entendi. Mas aí, se eu boto lá os dois retângulos, os 2 losangos, mas a ligação entre eles não precisa ser de 2 linhas, né? Então, já que a gente está usando o mínimo e o máximo. Perfeito, não precisaria ser porque eu estou especificando a participação de outra forma, mas eu tenho que dizer de quem ele é fraco. Tá bom, obrigado. Tá? Mas no nosso próximo encontro, eu vou trazer outros tipos de modelagem que é possível também para diagrama de unidade de relacionamento, tá? E a gente vai discutir um pouquinho isso. Essa simbologia, ela não é fechada, única. Você vai ver o nosso livro, o texto mesmo, ele tem uma simbologia bem diferente, às vezes, quando ele quer mostrar o que a gente vai, por exemplo, especificação, e existem algumas variações. Eu estou trazendo o mais tradicional aqui para vocês, o que vocês vão mais encontrar. Mas na próxima aula eu vou fazer outras apresentações para vocês, tá? Tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Professora, tem Sim. algum exercício ou alguma lista que você indica para a gente para preparar para essa avaliação? Olha, o nosso livro-texto, não o do Esmari Navati, o do professor Carlos Reusser, ele tem muitos modelos de dados, eles têm muitos desenhos e ele tem gabarito. Então, ele é bem legal, porque dá para você estudar e ver a resposta. Então, você consegue ver se você está acertando, se você está errando. Ah, outra coisa, a gente vai ter monitores nessa disciplina. Os 2 monitores, porque nós temos 3 monitores. 2 monitores, eles foram meus alunos do semestre passado. Então, eles fizeram... não é exatamente o que vocês estão fazendo, porque a gente está mudando o banco de questões, está mudando algumas atividades, etc. Mas os videoaulas são as mesmas e o conteúdo é muito semelhante, né? E eles vão estar aqui quinta-feira, no horário da aula, para poder tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, vai ter monitoria quinta-feira, às 19 horas, aqui na sala de aula, tá? E eu sugiro que vocês usem o livro Carlos Reusser, que é de projeto de banco de dados, que é a nossa bibliografia. Ele tem na biblioteca. No ano passado, o aluno até compartilhou o link, mas eu acho que eu não vou ter esse link direto. Sabe a biblioteca da UNB? Que tem vários livros? Tem como a senhora mandar digitado o nome do autor? Não, está no nosso plano de ensino. Deixa eu entrar. Tá, perfeito. Tá? Ele é uma boa referência para a gente. Está aqui, nosso plano de ensino. Plano de ensino. Ai, fiz tudo errado, né? Plano de ensino, tá aqui. Ó. Eu vou até perguntar para as monitoras se eles têm o link direto, porque na verdade foi um aluno que achou e colocou aqui no chat durante a aula, sabe? No site da UNB. Tem acesso a esse livro, que é esse aqui, Projeto de Banco de Dados. Para essa parte de modernidade de relacionamento, ele é o melhor. Ele é muito tranquilo de ler, ele é muito fácil, e o melhor é que ele tem um gabarito de todos os modelos. Então, você tem um exercício e tem um gabarito para ver se você está fazendo certo ou errado. Isso é legal. Eu também posso me colocar à disposição para tirar dúvida por e-mail, professor. Beleza. Se alguém estiver fazendo algum exercício e tiver ficado com uma dúvida e quiser me mandar, aí, de repente, eu posso sentar uma vez por semana, pegar essas dúvidas e responder.
Perfeito, ótimo também, né? Quanto mais possibilidades, melhor, tá bom? Vou deixar o Legal. meu e-mail aqui no chat. A gente também, né? Eu acho que a professora tinha até falado no início do período, né? Se eles quisessem tirar dúvida com a gente, que a gente estava à disposição. Se eu não me engano, a professora Maricela falou isso. Mas a Poliana falou também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente que a gente está à disposição. Tá, Beatriz, e como é que eles entram em contato com vocês? Só para a gente se organizar, né? A Poliana vai passar e-mail, o próprio A Teams. gente pode criar um grupo aqui, então, no Teams, professora, comigo, com a Aline e com a Bia, de dúvidas. Aí eles mandam lá, lá dentro desse canal mesmo, nossa de disciplina. Isso, boa ideia. Ah, legal. Aí a gente adiciona os monitores também. E aí, quem responder primeiro, melhor, né? Que vai facilitar a vida do aluno. Gostei dessa ideia. Um lugar só, né? Então, combinado, turma? Ó, a gente vai criar um canal. Vocês são proprietários da disciplina. Então, Poliana, Beatriz, uma de vocês duas, por favor, crie um canal de dúvidas. E quem tiver dúvida, posta lá. Seria isso, Poliana e Beatriz? Isso. Aí vai estar nós três, né? E também os monitores, né? Perfeito. Então, os alunos. Os alunos. Tá, mas beleza, vocês vão gerenciar isso e a gente explica para os alunos, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Então, quinta-feira vai ter os monitores aqui na nossa disciplina, no horário do canal. Se vocês quiserem entrar às 19 horas, podem entrar, tá? Que eles vão estar aqui. Também vai ser criado esse canal de dúvidas, né? Também, para vocês tirarem. O nosso teste fica para a próxima terça-feira. Quem não mandou o projeto ainda, mande, porque eu vou ler essa semana e vou aprovar ou não. Eu vou colocar lá no próprio Aprender, tá? Falar, ó, projeto aceito, beleza, ou precisamos conversar. Aí, quando eu colocar precisamos conversar, a gente vai marcar no horário de aula para conversar, tá bom? Professora? Sim. Quanto ao projeto, a gente enviou um tema, mas a gente estava em dúvida entre dois temas, na verdade. Então, mesmo que ele seja aprovado, a gente poderia tentar mudar, ou uma vez aprovado, você acha melhor a gente já começar direto? Não, peraí. Vocês já mandaram 2 temas? Não, a gente mandou só um. A gente só mandou um, que é o que a gente já estava achando mais fácil na hora, mas a gente ainda não tem tanta certeza. Sim, olha, vocês têm que decidir até a próxima semana, porque vão começar as apresentações, né? E nas apresentações eu vou ter vocês vão ter que me apresentar o modelo que vocês escolheram. Então, tá, então acho melhor deixar como tá. Melhor. Eu ainda vou ler, né? Se eu não aceitar... Tá. E outra coisa também é, já que na quinta-feira, que é quando a gente teria o teste, a gente não vai ter, e na terça-feira eu imagino que a gente fosse ter aula, mas o teste vai ser na terça, a gente vai ter uma aula para repor essa aula da terça-feira? Como vai ficar? Sempre tem aula, tá, gente? Vai ter a frequência lá. O que a gente vai fazer é inverter as coisas. Na verdade, já tem, né? Já está escrito lá o que tem que fazer, né? Toda semana eu faço o que tem que fazer. Não, mas então, o teste que estava previsto para quinta não vai ser na quinta. E aí, quando a gente tem... outras atividades, não era? O teste é só 20 minutos. Eu só não, mas quando a gente tem teste, a gente não tem aula, né? Pelo menos foi o que aconteceu da última vez. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quem perguntou? Gustavo. Nosso curso inteiro, ele é assíncrono. Isso aqui não está valendo frequência, tá? Toda a nossa frequência é colocada lá no Aprender, tá bom? Mas, como eu acho que só o assíncrono não funciona, né? E eu encontro com vocês toda semana, tiro dúvidas, a gente conversa, a gente discute essas coisas todas, né? Então, toda semana, de fato, se algum aluno não quiser nem aparecer aqui no síncrono, não tem problema nenhum, porque o nosso curso foi feito para ser assíncrono. E, geralmente, eu deixo mais atividade do que teste, porque 10 ou 20 minutos. Eu posso ter passado batido realmente, né? Porque toda semana eu paro para fazer. Então, não entendi essa sua reposição, porque não tem sentido. Esse encontro nosso aqui é
algo que eu faço a mais. Ah, tá. Entendi a pergunta. Ó, Não, eu só quis dizer, tipo, já que o teste vai acontecer na terça-feira, será que o encontro síncrono de terça-feira vai ser na quinta, depois de amanhã? Mas acho que ó, você vai respondeu manter, que ó. não, é. Não, calma aí, que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Espera aí, porque eu posso errar mesmo. Na hora que eu monto aqui, eu posso errar. Ó, o que vocês vão fazer quinta-feira? Ó, não teremos encontro síncrono, mas está aqui a frequência. É assistir a aula de mapeamento, fazer o questionário de frequência, está escrito aqui. O que não vai aparecer para vocês é essa parte daqui, porque essa parte eu vou adiar, né, para ficar para a próxima semana, tá bom? Mas a frequência é isso aqui. Esse aqui é independente. O teste ele só é 20 minutos. Eu nunca deixo só o teste. Ele vai fazer 6 testes. Então, não daria para pegar 6 dias de aula para fazer teste, né? Então, é só um pedacinho aí de 20 minutos ou meia hora de aula. Talvez esse seja um pouquinho maior, de meia hora, porque modelo você tem que pensar um pouco, não é tão direto quanto o outro, né? Mas a ideia é que sejam coisas curtas para que vocês continuem fazendo as atividades, tá bom? Isso aqui não vai mudar essa semana mais, não. É isso aqui. E a frequência é isso daqui, tá? E todas as nossas frequências, elas são aqui, ó. Frequência, frequência, frequência. E esse encontro síncrono, como é que eu faço? Eu analiso o que vocês estão fazendo, verifico as dificuldades, verifico os e-mails recebidos, né? Por que eu pensei em mudar? Porque algumas pessoas mandaram mensagem falando, professor, eu tive dificuldade, apesar de estudar e etc, etc, não estou entendendo. Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês hoje, né? Essa possibilidade da gente adiar, tá bom? Mas é isso aqui, tá, gente? A frequência tá sempre aqui, tá bom? Calma, então na terça-feira vai ter o teste e o encontro síncrono, ou o teste vai entrar no lugar do encontro síncrono e não vai ter encontro síncrono na semana que vem? Eu vou explicar de novo. Toda semana, segunda-feira de manhã, eu faço a análise da turma. E aí, o que eu faço? Eu analiso o que os alunos estão errando, se não estão errando. É melhor fazer um encontro síncrono na terça? Não, puxa vida, terça tem teste. Não vou fazer encontro síncrono no teste. Peraí, vou colocar na quinta. Então, eu não sei como vai ser a próxima semana, porque a gente acabou de mudar nesse momento. A gente acabou agora, né? Agora a gente mudou. Mas, com certeza, eu não vou fazer teste com encontro síncrono, porque eu acho que não combina, né? Porque o síncrono a gente conversa, tira dúvida, etc. Então, não dá para fazer junto com o teste. Mas, não existe uma regra. Que dia que vai ser nosso encontro síncrono? Vai ser terça? Vai ser quinta? Eu não sei. Por quê? Porque eu espero a semana acabar, eu espero vocês fazerem os exercícios, eu espero acontecer a semana para segunda-feira decidir. Muitas vezes estou fazendo no próprio domingo, né? Porque eu já antecipo que segunda-feira às vezes tem tanta reunião, tem tanta coisa, né, no departamento, que a gente não consegue. Então, muitas vezes eu já estou no domingo, eu já paro, analiso a turma e decido se vai ter encontro síncrono, não síncrono. Vai ter semana que não teremos encontro síncrono, quando vocês estiverem fazendo projeto, que vai ter que implementar as 10 tabelas no banco de dados, etc., provavelmente a gente nem vai ter encontro síncrono. Eu falo, gente, ó, hoje vocês têm que fazer o projeto, me manda o resumo do que foi feito na terça, na quinta, e essa é a frequência dessa semana, tá bom? Por enquanto está tendo, porque a gente tem muito conteúdo, né? A gente tem que discutir muita coisa. Mas vocês vão ver que vai ter semana final aqui do projeto, que é só atividade assíncrona, tá? Porque na resolução da UNB, ela permitiu o professor fazer a didática que ele decida. Então, tem professor que fez videoaula, tem professor que não fez videoaula, tem professor que está fazendo como se fosse sala de aula normal, só abre o Teams e começa a falar. Não fez nada disso aqui, né? É a mesma sala de aula, só que é uma aula online, né? E cada professor usou uma metodologia diferente. Tem professor que não tem encontro síncrono com o aluno nunca. No máximo, você manda um e-mail para tirar alguma dúvida. Por quê? Porque a resolução da UNB, para esse momento de pandemia, de encontros, né, remotos, o professor pode decidir a metodologia adotada na sua disciplina, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa questão? Então, ficou claro. Então, não sei quando é que vai ser o nosso... Quer dizer, não vai ser no dia do teste, não, porque é muito complicado, né? Fazer teste, eu tirando dúvida ao mesmo tempo. Mas vai ter semana que a gente, inclusive, nem vai ter. Vai ser assim, pessoal, vocês estão liberados para o projeto de vocês, mas a frequência me mande o que vocês fizeram. Por exemplo,
Aí vai mudar, tá, gente? Semana a semana. Esse momento assíncrono é o momento mais complexo, né, para o professor, desse sentido, né? Eu tento acompanhar semana a semana o que está acontecendo e tomar decisões a partir do que está acontecendo. Apesar da gente ter um plano de ensino, mas ele não é tão rígido quanto o modelo tradicional, né? Que aí não tem conversa, você está na sua sala de aula, né? Não tem risco de internet cair, de faltar energia, coisas desse tipo, né? Professora, Sim. o teste ele vai ficar disponível o dia todo ou só durante o horário da aula, de 7 às 9? Em princípio, vai ser no horário da aula, porque no ano passado a gente fez esses 6 testes, não teve problema nenhum. Fizemos nosso primeiro, também a gente não teve nenhum relato de problema. E, em princípio, vai ficar no horário da aula, mas isso aí é sempre um pouco de dúvida mesmo, sabe, Lucas? Essa questão, qual é o período que ele fica aberto, né? Em princípio, vai ficar no dia da aula, se tiver problema, a gente vê o que a gente faz, se quem tiver problema, entre em contato, né? Tá bom, obrigado. Tá bom? Mas é uma dúvida mesmo, que eu também tinha, quando assim, eu fiz a primeira vez, eu falei, não, deixa eu ver. Vamos tentar e depois a gente identifica os problemas. Por enquanto, a gente não teve, né? Não quer dizer que não vai ter. Tá bom? Tá bom. E aí, pessoal? Dúvidas, questionamentos? Se não, pessoal, terça que vem, então, ficou o teste de vocês. A gente vai mudar a configuração, tá, Bia e Poliana, por favor? Só mudar a data, né? Dá um medo, né? Mexer nesse aprender.